Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Como podem ver, né? Hoje um dia mais gelado aqui em Pinda. Não sei se vocês todos que estão nos assistindo, se são daqui, se é aí onde você está, ou quando você for assistir, como é que vai estar o clima aí, mas hoje fez 5 graus e não é um dia que nós não estávamos acostumados, talvez não estávamos esperando, né, Rodrigo? Chegou o inverno, né? Mas eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, reunidos, em família, que acho que esse é o propósito da célula, né? Quando o Eduardo ele me chamou aqui para estar conduzindo a célula no dia de hoje, já era para ter sido na semana passada. Na semana passada nós tivemos, né, a aula lá do Efatá e fizemos essa retransmissão, né, era para acompanharmos lá também a aula, até porque o Cris, né, iria participar lá também. E, enfim, quando ele me pediu para vir para cá, eu fiquei pensando em alguns assuntos sistêmicos, né? Vamos falar alguma coisa assim, assado, e algo que Deus colocou no meu coração, que a célula não é isso, né, Modio? A célula não é uma escola, a célula ela não é um púlpito de uma igreja, né? A célula é a comunhão das pessoas, é o sentar junto, é o conhecer, né? É o discipulado, é o estar ao lado, o acompanhamento das pessoas que estão indo na célula, né? A célula vai além disso, né? Vai além de eu simplesmente lançar uma palavra e a pessoa que se vire para entender, né? Então eu acredito que nesse ambiente onde nós, né, devemos estar em comunhão, conversando uns com os outros, compartilhando, acho que impartindo Cristo na vida das pessoas, né? O Cristo que habita em nós ser impartido na vida das pessoas. Acho que nada mais justo ou mais correto de se fazer uma palavra mais, né, aberta, de mais fácil entendimento e que gere em nós a transformação, né? Uma mudança. Acho que uma palavra que não volte vazia, né? Uma palavra onde que todos nós conseguimos entender a mensagem que Deus tem para nós. Então eu gostaria de estar orando, né, para nós iniciarmos aqui a nossa célula. Como eu disse, espero que vocês estejam, né, em casa e todos bem, que Deus possa estar guardando a todos vocês aí. E vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa manhã, agradecemos, somos gratos, Senhor. Somos gratos porque nós temos a liberdade de nos reunirmos e glorificar o Teu nome, de expormos a nossa fé, Senhor Deus, a fé em Jesus Cristo. E por isso agradecemos, Senhor, que o Senhor possa agora, nesse momento, nessa hora, ir, Senhor Deus, na casa, na vida de cada irmão que está assistindo, que está conosco, que tem nos acompanhado, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer a transformação, Senhor, que as pessoas possam ver os milagres que elas têm tanto pedido, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de transformação, que hoje seja uma noite de lançar a semente no coração das pessoas e que essa semente possa crescer, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, meus irmãos. Gostaria aqui que o Valdir, né, falasse, se apresentasse, desse uma saudação aqui para todos nós que estão assistindo também. A paz do Senhor, meus irmãos, os irmãos que estão em casa aí assistindo aí, que nós e vocês aí possam estar sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, que está nos consolando, nos dando sabedoria também, né? Porque a gente não sabe de nada, né? Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, né? Amém. Então que nessa noite aí os irmãos estejam atentos para a palavra de Deus aí, que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Irmãos, eu particularmente ainda não vi, né? Mas o que eu vi foi uma visão geral, né? Nós estamos, né, seguindo em direção a uma retomada, né, das atividades normais. Eu vi que algumas coisas serão liberadas, né, aos poucos. O que eu vi foi que em Taubaté, né, já parece que vai ser liberado, um número reduzido, todos os cuidados, né, devidos para que haja já o culto, né, já voltando à sua normalidade no que diz respeito a ser presencial. Aqui em Pinda ainda não vi um pronunciamento, né, sobre as igrejas, enfim, sobre tudo. Estou falando particularmente, não vi se saiu alguma coisa ou não, mas temos caminhado para esse retorno, né, pela graça e a misericórdia de Deus, para que as coisas venham a, né, voltar à sua normalidade e que nós possamos estar de novo reunidos aqui, né, para glorificar a Deus. Eu acho que o ambiente de igreja ele é muito bom, né, Valdir? A gente está junto, a gente está
glorificando a Deus, cantando a Deus, né, e orando uns pelos outros, né, acho que isso é muito importante. E hoje já, nesse período, né, de quarentena, tem sido um período de leitura mais intensificada, mais intensa da Bíblia, pelo menos para mim. Tenho, né, sido agraciado por Deus, né, e permitido por Ele de poder fazer isso, né, intensificar essa minha leitura da Bíblia. E me veio essa passagem, né, esse entendimento que eu queria passar para vocês essa noite, que é algo relacionado à esperança. Porque o cristianismo está ligado a muitas coisas, ao amor, né, quando a gente fala em cristianismo, a gente lembra, óbvio, de Jesus, depois a gente pensa em amor e tudo mais, mas também é uma questão de esperança. E é sobre esperança, né, perdão, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. A passagem que fica lá em Lucas 7, a partir do 36, nós vamos ler até o final, né, uma passagem muito interessante, que você possa, né, estar acompanhando aí também, com a sua Bíblia na mão, seja a sua Bíblia de papel, seja o seu celular. O importante é que você esteja, né, lendo, fazendo essa leitura dessa passagem da Bíblia. Amém? Então eu vou ler aqui, né, pode ser que tenha alguma coisa ou outra de diferente, mas é uma questão de tradução, né? Mas o importante é buscar o entendimento, né, a essência e principalmente a aplicação dessa passagem. Diz assim, a partir do 36, Lucas 7, a partir do 36. Convidou a Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava. E com os próprios cabelos enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, nem para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Muito interessante essa passagem, né, Waldir? Se a gente formos trazê-la para o nosso contexto, né, primeiramente é uma série de fatores ali. Mas o que eu gosto de enfatizar, né, que ela é chamada de uma mulher pecadora. Se a gente for olhar ali a questão textual, né, e cultural da época, quando ela é chamada de mulher pecadora, ela é uma mulher que nós chamaríamos de ter uma mulher de má fama. Poderíamos até dizer que nesse contexto aqui seria até uma prostituta, uma mulher, né, naquela época, né, assim como hoje, que vendia o seu corpo, né? E isso diante da cultura dos judeus era algo, né, inadmissível, alguém fazer isso. E você percebe que ela se joga, né, aos pés de Jesus e ela fica num estado, né, de choro tão profundo, talvez, né, uma angústia, uma alegria, né, uma mistura talvez desses sentimentos, né, que ela chora tanto, né, ao ponto de conseguir molhar os pés, né, de Jesus. E ali ela secava com os cabelos, né, os pés de Jesus. E ela levou um vaso, né, de unguento,
né, que é o que diz ali, que isso era algo muito valioso, né? Era muito caro, né? Estima-se que seria aproximadamente 300 denários, né? Cada denário é um dia de trabalho, é um salário de um dia. Então, ou seja, seria um pagamento de 300 dias de trabalho, quase um ano aí de trabalho que ela juntou, né? Não sei se, né, a profissão dela ali no caso, né, como até então como prostituta, como ela conseguiria ter juntado esse dinheiro, mas era uma quantia grande, era algo caro, era algo valioso. E ela lança isso, né, aos pés de Jesus. E ela trata Jesus como alguém especial, né? Eu gostaria que, né, a gente fosse conversando acerca disso, mas o que o senhor acha, o que o senhor enxerga dessa passagem? O que o senhor conseguiria trazer para nós hoje? Então, eu vejo isso, meu Benício, é como Jesus, ele vem nos ensinando a gente ser como uma pessoa humilde, não é verdade? Que aqui Jesus falou de Simão, no caso, ele não fez o que... Ele chegou lá na casa, não deu o beijo holocausto no rosto de Jesus, não ungiu a cabeça de Jesus. Diferente da mulher, que ela chegou simplesmente se humilhando, né? Se humilhando na presença de Jesus ali, chorando e com certeza se arrependendo dos seus pecados, mesmo antes de declarar alguma coisa para Jesus. Mas como Deus, ele é soberano, sabe todas as coisas, então eu vejo assim que Jesus já vem nos ensinando a gente a ser humilde, né? Na presença dele. Não é verdade? Isso é muito interessante que o Valdir falou aqui. Por que eu falei, estou falando de esperança e estou falando de tudo isso, né? Porque o que se entende aqui do texto, né? Que a mulher, ela fala, né, que ela é pecadora, até acho que aqui no início, Jesus foi convidado para na casa dos fariseus, né? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa, na casa do fariseu, ela, né, levou um vaso de alabastro com unguento até lá e foi até Jesus. Então, o que nós podemos entender acerca disso? Ela sabia que Jesus, ela teve um entendimento, né? Aquilo que nós chamamos de novo nascimento, né? Ela teve uma transformação ali, cara, entre ela e Deus, né? Nós entendemos que somente o Espírito é quem convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós entendo que houve essa mudança, houve essa transformação na vida dela. E ela era uma pessoa que com certeza se arrependeu da vida, né? Que ninguém tomaria essa atitude, né? Ninguém se apresentaria, faria tudo isso, né? E o próprio texto depois vai discorrer sobre o que Jesus fala sobre ela. Nós já vamos falar isso também, que ela se derrama, né? Ela entra na presença. Acho que todos nós já passamos por isso, né, Valdir? Quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, quando nós percebemos que nós somos pecadores, acho que assim como a mulher percebeu, poxa, eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa que não sou digna, né, de estar ali, porque às vezes a gente acha porque a gente não bebe, porque a gente não fuma, né, porque a gente não se prostitui como a mulher aqui, nós somos dignos, né? Aquilo que às vezes eu até falo muitas vezes, né? Parece que ser cristão é algo normal, né? Jesus, conheço, né? Jesus é algo, aquele cara que morreu na cruz, né? Mesmo para quem está aqui dentro da igreja, às vezes fica tão né? Tão rotineiro, que parece que o ser cristão, né? Conhecer Jesus, estar na presença de Jesus, é algo sem valor, é algo normal, é como se eu estivesse na frente de qualquer outra pessoa, meu chefe na fábrica, por exemplo. E não diante daquele, né, de Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que trouxe a transformação para nós, aquele que derramou o amor sobre as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque ela percebeu isso, né? Ela começa a chorar aos pés de Jesus, e as lágrimas eram tantas, né? Eu acredito que o arrependimento dela foi algo tão profundo que ela começou ali a molhar os pés de Jesus com as lágrimas, sabe? E aquilo ali, acho que era aquilo que ela tinha, e era uma maneira também, eu acredito, Valdir, de estar honrando a Jesus, sabe? Porque ela olhou para Jesus e viu quem ele era. Cara, é o Cristo que está aqui. É o cara que pode me salvar, é o cara que pode perdoar os meus pecados. É que, diferente do próprio apóstolo que andava com Jesus, não era tão humilde não foi tão humilde como ela foi, né? As pessoas que andavam com Jesus ali, mesmo Jesus sendo todo poderoso ali como homem, como Deus, os próprios apóstolos se achavam que era igual a Jesus, se comparavam com igual a Jesus, né? Então eu creio que Jesus está ensinando assim, para a gente ter que ser humilde, né? E às vezes você fala, essa pessoa aqui na igreja mesmo, você fala, não, eu sou crente, acho que é melhor que qualquer outra pessoa, e não é. Porque Deus,
ele ama tanto o pecador como ama os ímpios, como as pessoas que são evangélicas também, né? Só que as pessoas pensam que é crente e pensam que é melhor que os outros, né? Fala, eu peço para Deus e Deus faz. E não é assim, né? Muitas vezes as pessoas até acham tem como Deus como empregado dele. Fala, não, eu vou fazer isso, vou pedir para Deus e Deus vai fazer. E não é assim. As coisas de Deus, Deus faz sim. Mas no tempo dele, no tempo determinado, que ele acha que é bom para aquela pessoa, não é verdade? Sim, isso também às vezes é um problema que nós temos, né? É exatamente isso que você falou, cresce uma arrogância no nosso coração, né? A gente acha que nós podemos colocar a faca ali no pescoço de Deus e dizer, por aquilo que nós fazemos, né, que Deus tem que retribuir, né? Como nós vemos algumas pessoas naquele sentido de promessa, né? Eu estou fazendo tal coisa durante tantos dias, o Senhor tem que me dar, né, Deus? Porque eu estou fazendo isso. Na verdade, com Deus não funciona assim, né? Porque Ele é Deus, Ele é que determina se vai fazer ou não, se Ele vai, né, nos entregar aquilo que nós temos pedido ou não. Muitas vezes eu acredito que Deus Ele dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, né? Porque se desse tudo aquilo que nós queremos, né, o mundo estaria complicado, né? A gente vê, muita gente, vimos pessoas até que têm certa visibilidade na mídia, falando que orou para trazer câncer para fulano, para Beltrano. Então imagina se Deus, né, graças a Deus, né, graças a Ele mesmo, que Ele não atende todas as nossas orações, né, não funciona desse jeito, né? Deus não é um Papai Noel que se a gente for bem comportado e dá coisas, né? Deus, Ele nos ama, é como um pai, né? Então, isso que você falou é muito interessante, porque eles eram fariseus, né? Era um fariseu, né? Que não vai dizer se ele era, quem ele era, né? Além do nome, Simão, e que ele era fariseu, ou seja, ele era um judeu. Era alguém que conhecia da lei, era alguém que foi criado dentro disso, né? E é muito interessante, sempre quando eu vejo particularmente isso, eles chamam Jesus de mestre. Ah, mestre, diz então, né, mestre. Nicodemos também vai chamar ele de mestre. Isso era um título comum, né? Não eram todos que conseguiam ser mestre, mas mestre tinha vários, né? Então eles equiparavam Jesus com todos os outros mestres que existiam, né? Eles ainda não enxergavam Jesus como o Messias de Deus. No entanto que o próprio Jesus vai dizendo para Simão, você não lavou os meus pés, que é um costume de lá, nem lavou as minhas mãos, não ungiu minha cabeça com óleo, não me tratou como um convidado de honra. Você me tratou como, né, alguém qualquer, né, alguém da rua qualquer que está vindo aqui, um convidado, mas não um convidado especial. Já algo totalmente ao contrário dela. E por que eu digo esperança, né? Quando ela faz tudo isso, quando ela joga ali, se derrama aos pés de Jesus, né, isso é muito interessante, porque daí ele mostra, você que é um conhecedor da lei, você que defende a lei, você que faz parte, então às vezes isso pode ser para nós, né? Você que a gente não gosta de usar muito essa palavra, mas vamos, né, usar. Você que é evangélico há tanto tempo, você que se diz cristão há tanto tempo, como é que você tem me tratado? Como é que você tem tratado a Jesus na sua vida? Você tem tratado Ele com honra, sabe? Você tem colocado, você tem se derramado aos pés dEle, você tem buscado honrar a Ele, ou você tem tratado Ele como qualquer outra pessoa, como um vizinho que bate na sua porta, e fala, cara, entra aí, quer tomar uma água? Sabe? Não como Jesus, que a gente está falando como de Jesus. obrigação, né? Sim, como uma educação qualquer, né? Como um básico, né? E não como Jesus merece ser. Será que talvez a gente não esteja... Porque assim, ele vai falar, né? Simão ele vai dizer, poxa, se esse cara fosse realmente profeta, ele saberia que essa mulher aí, ela é prostituta. Ela é uma mulher pecadora. Então ele não deveria estar deixando ela ter contato com ele, porque ele é um negócio tão, né, agressivo, a mulher ser essa pecadora, ser essa prostituta, que nem tocá-la poderia. Então eles falam, pô, se ele fosse um profeta, ou seja, se ele fosse alguém enviado da parte de Deus, ele saberia que aquela mulher é uma mulher pecadora e não deixaria fazer tudo isso que está fazendo para ele. E Jesus vai falar, poxa, cara, mas você que é fariseu, você me recebeu na sua casa, ao invés de você me tratar com honra, olha o que ela fez. E ele fala, né, acerca de uma comparação ali, Jesus vai fazer, né, Valdir? Ele pergunta, né, vamos fazer uma analogia aqui, um deve 100, outro deve 1000. E nenhum dos dois tinha como pagar, o cara foi e perdoou as duas dívidas, né? Quem ele amou mais?
Amou quem devia mais, porque, né, foi um valor maior a ser perdoado. Exatamente. Então, assim, hoje, é óbvio, aquela parábola ali é muito interessante de se analisar, mas hoje nós somos aqueles que devem tudo, né? Hoje nós devemos tudo a Deus. Mas às vezes a gente fala muito do trabalho, né, Valdir? Emprego, essas coisas assim. Porque se Deus não sustentar a empresa ou o seu próprio negócio, se você é dono do seu próprio negócio, se você trabalha em algum lugar, se Deus não sustentar esse lugar e não sustentar a sua própria empresa, sua empresa fecha. Né? A gente tem visto isso, né? Ou seja, se Deus não for Deus, não vai acontecer. Então, de qualquer forma, às vezes parece que Ele não está nos ajudando. Eu trabalho na fábrica, eu não recebo cesta básica da igreja, eu não recebo nada da igreja, né, em termos de dinheiro, falando nesse sentido. Então, eu não dependo de Deus, porque eu trabalho, com o meu braço que eu trabalho. Mas se Deus não te der saúde, acabou também. Se Deus fechar a sua empresa, não der saúde para os seus, não der discernimento na administração dos seus chefes, ou para você mesmo administrar o seu negócio, dá alternativas, dá ferramentas para você desenvolver o seu intelecto, você vai fechar também. Então, de todos os jeitos, nós dependemos, somos totalmente dependentes de Jesus. Sabe, temos que ter o comportamento, esse tempo, sabe, irmãos? Eu não sei como que está a realidade da sua casa, eu oro a Deus e peço para que vocês estejam bem, sabe? Que vocês, de fato, tenham o que comer, de fato, vocês tenham recursos, né? Condições de pagar as contas, né? Porque uma coisa que eu entendo é que nós, né, cristãos, nós temos esse negócio de conta, né? Nós não gostamos de ficar devendo, nós queremos sempre, né, estar com o nosso nome limpo, também, né? Exato, para ser um exemplo, cristão, né? Então, que vocês possam estar vivendo essa realidade, sabe? Que Deus possa estar provendo na vida de todos vocês, de todos nós, né, Valdir? Mas é interessante ter esse olhar, sabe? Cara, quem que é a mulher, né, que está ali? Na verdade, são duas realidades. Você pode ser tanto Simão fariseu, receber Jesus, Jesus, legal, bacana, hein, Jesus, tá bom. Senta aí, come aí, legalzinho, fica legal e beleza. E ainda duvidar dele, se ele fosse profeta, ele não agiria desse jeito, não. Se ele fosse o homem de Deus, o enviado de Deus, ele não agiria assim, não. Né? Que foi a atitude de Simão. E também, né, você pode ter a atitude dessa, vai dizer, né, que não vai, pelo menos nessa parte aqui, vai só dizer pecadora, né? A pecadora que ungiu, até um subtítulo, é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Você pode ter a atitude dela, sabe? Você deve olhar, cara, é Jesus. Sabe, os meus pecados agora podem ser perdoados. A minha vida pode ser transformada, sabe? Porque, sabe, Waldir, eu acredito nisso, que nós temos esse discernimento do que é o certo e do que é errado. Muitas das vezes a gente recebe as pessoas aqui na igreja e a pessoa sabe que ela vem se arrepender. Quem quer receber uma oração? Geralmente quando a gente abre esse convite, quem vem até aqui à frente receber uma oração, geralmente é uma oração de arrependimento. Seja por algum pecado que ela venha cometendo, né? Ou seja por um afastamento de Deus, que é um pecado também. Tudo é pecado, mas estou falando em atitudes, né? Nem sempre a pessoa está cometendo algum delito, algum problema, mas ela entende que ela se afastou de Deus. Né? E isso é o principal, né? Foi isso que o pecado gerou em nós, né? O afastamento de Deus. Então, geralmente as pessoas vêm para ter esse arrependimento, sabe? Ter esse quebrantamento. Hoje, nós vemos, né, dentro do culto, nós vamos até lá na frente, nós ajoelhamos, nós recebemos a oração de alguém, de um irmão, né, do pastor, seja de quem seja. Mas nós podemos fazer isso em casa também. Porque, né, a Bíblia, Jesus vai dizer que Ele não nos deixaria só, estaria conosco até né, o término de todos os dias. Então, é necessário ter esse tempo de oração. Jesus vai dizer aqui, buscai-me-eis, né, e me encontrareis quando me buscarem de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, sabe, às vezes você está aí na sua casa, não sei, mais uma vez, como é que está a situação aí. Mas é o momento de você se voltar. Voltou as motos, voltaram os carros, é um bom sinal, né, Valdir? Sinal que as coisas já estão, né, voltando, né? Então, falando isso, Vinícius, lá em Mateus mesmo, Jesus diz, né, na oração do Pai Nosso, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala do teu Pai oculto, né? Muitas vezes as pessoas estão em pecado, estão com pecado ali, mas não quer confessar para ninguém. Ele pode simplesmente, não precisa confessar, pode simplesmente dobrar seu joelho e confessar para Deus, né? E Deus ele é soberano para perdoar os pecados das pessoas, né?
Sim, até porque a Bíblia vai dizer, né, vendo nesse sentido aqui, da mulher que se apresentou a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para que eles sejam curados, né? Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para que eles sejam perdoados. É diferente, né? O perdão, eu não posso perdoar os seus pecados, Valdir. Às vezes, né, a gente vê isso por aí, né? Ah, faz isso, que seus pecados estão perdoados. Tá perdoado, meu filho, vai lá. A pessoa toma uma posição de Deus, quando na verdade somente Deus tem esse poder de perdoar os nossos pecados. E foi isso que a mulher viu, sabe? É nítido, não é forçar o texto dizer isso, que a mulher, ela, nossa, Jesus, meu, não, agora é minha oportunidade, não interessa, eu vou pegar o que eu tenho de valor, eu vou pegar aquilo que eu tenho mais de, sabe? Não é que Jesus se compadeceu dela porque ela foi lá e jogou nele, né? Colocou sobre ele um unguento, um bálsamo, né? Caro. Não foi isso que contristou, né? Que deixou o coração, né, de Jesus feliz com aquilo. Não foi isso, não foi pelo valor, mas foi porque o valor em dinheiro, né? Mas foi porque era tudo que ela tinha, sabe? Foi um ato dela. E óbvio que também tem uma questão profética, porque Jesus estava indo para ser crucificado também, então tem toda a questão daquela preparação, né, que tinha. Mas se a gente for olhar o texto, ela entregou tudo que ela tinha de valor. Cara, é Jesus, eu tenho uma oportunidade de conhecê-lo, de tocá-lo e de honrá-lo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar tudo que eu tenho. E ao chegar, ela mais uma vez, ela se quebranta. E ela chora ali, né, onde ela enxuga os pés de Jesus com as lágrimas, derrama ali, né, ela unge ali o Senhor. E, né, tem essa conversa, né, onde vai dizer que aquele quem é muito perdoado, muito amor. E, né, e Jesus fez isso por nós, né? Qual foi o propósito de Jesus, né? O cumprir-se, né, fazer cumprir o plano da salvação. Então é maravilhoso, sabe? É um motivo de alegria nós sabermos que Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados, porque eram muitos pecados, sabe? A humanidade, ela estava, né, ainda hoje, né, a gente vê como é a natureza humana caída. Né, longe de Jesus, né? O cristão, ele não é que ele não peque, né? Mas ele não tem uma natureza pecadora mais, né? Ele não comete mais, ele não vive uma vida de pecado, né? Dizer que não peca mais é como Paulo disse, é dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão. Mas ele não tem uma natureza pecadora, ele não vive uma vida de pecado, né? Então, o que eu queria, né? Até queria que o Valdir comentasse mais, mas é que nós venhamos a perceber isso, sabe? Essa esperança. Cara, você pode se derramar hoje, agora, na sua casa, sabe? Não tenha vergonha se seus familiares estão aí, mas se você tem aquilo que o Valdir falou e falou muito bem, vá para o teu quarto, vá para o teu secreto, acorda de madrugada, sabe? Cara, tem esse tempo de derramamento diante de Deus, porque é isso que Deus, ele espera de nós, né? Ter esse relacionamento com Ele, ter esse tratamento, né? Ter esse... Eu acho que a palavra certa é relacionamento mesmo, né? Esse relacionamento íntimo com Deus. Às vezes a gente fala relacionamento íntimo, a gente pensa tantas coisas bobeiras, né? Por causa de uma cultura que a gente vive, né? Totalmente, né? Infelizmente, uma cultura depravada, né? Digamos assim. Mas não é isso. O íntimo é você ter você saber que você tem um pai, um melhor amigo, alguém que pode te ouvir, alguém que está disposto a perdoar você, alguém que está disposto a te abraçar, sabe? Alguém que está disposto a receber aquilo que você tem. Porque, gostaria que o Valdir falasse, senão eu vou embora aqui. O Valdir falou para mim, está morrendo de vontade de falar, bastante coisa ele estudou hoje. Mas depois nós vamos enxergar qual foi o resultado de tudo isso, né? Mas fala aí, Valdir. Então, falando aí sobre, né, tem muitas pessoas que nesse momento estão até afastadas das igrejas, né? Por motivo que teve alguma coisa errada na igreja, não quis saber mais de Deus. E na Bíblia diz, né, que Deus se agrada muito quando quando um pecador se arrepende de seus pecados e volta para Ele, é muita alegria para Deus, porque às vezes a gente só pensa no bem material, só pensa no dia de amanhã,
em ter carro, casa, viajar. E Deus, ele não estava pensando nisso, né? Na verdade, Deus, ele morreu pelos nossos pecados aqui, para dar vida e vida abundância. Não é até o momento de nossas vidas de viver bem na presença de Deus aqui na terra. Mas o principal é a nossa salvação. Sim. E a gente tem que pensar muito na salvação, porque às vezes a gente só pensa, fala assim de serviço, de carro, de viajar, mas esquece do que hoje ou amanhã a gente pode morrer. E se a gente não estiver na presença de Deus, a gente não vai dar salvação. Na verdade, a gente vai morrer e não vai ter a salvação. Então eu creio que as pessoas que estão afastando de Deus, eu faço convite para fazer, né? Dobrar seu joelho, vai para o quarto, ora a Deus, peça perdão a Deus, e Deus, o Espírito Santo de Deus, vai colocar alegria no coração dele para que ele volte e vai ter uma vida totalmente diferente, né? E logo em breve, com a graça de Deus, as igrejas vai estar voltando a funcionar, né? E vai ver a presença de Deus, vai ver que a vida da gente é totalmente diferente quando está na presença de Deus, né? Com certeza. Acho que quando a gente... Infelizmente, eu acredito que muitas pessoas hoje, né, que estão tendo a oportunidade de acompanhar, né, os cultos, às vezes falavam, eu não posso acompanhar o culto porque eu faço uma faculdade, eu estou estudando, ou por qualquer outro motivo, né. Eu espero que estejam assistindo, né, os cultos online. Hoje, agora, entre aspas, né, não tem mais desculpa, né. Graças ao bom Deus, a Petra, ela fechou como prédio, né? Não dá para vocês verem, mas a Petra está vazia, só estou eu aqui hoje no prédio, está somente eu, o Valdir e a Andressa. Né, mas os cultos continuaram, as escolas, né, continuou, tudo continuou. Ou seja, não tem motivo para que nenhum de nós que estamos aí, é óbvio, cada um sabe da vida, mas... no que diz respeito a suporte da igreja, para as pessoas desistirem da fé, Valdir. Sabe, esse tempo, eu não estou indo na igreja, aí eu fui me afastando, e agora eu estou no mundão, sabe? Eu retrocedi tudo aquilo que eu tinha alcançado. Esse é o meu maior receio, né? Como alguém que ama todos os irmãos que congregam aqui conosco, né? De quando nós pudermos voltar, muitas pessoas não voltam. Porque, agora nesse tempo eu não estava indo na igreja, mas eu estava indo numa festinha aqui, numa festinha ali. Eu não estava assistindo o culto, mas eu estava assistindo live de fulano, beltrano, que não é uma live, né, de um ambiente cristão. Só um parêntese, por que eu estou falando isso? O cara é totalitário. O cristianismo ele é assim, né, Valdir? Não tem como a gente falar de Jesus e depois nós ouvirmos aí um funk, por exemplo, onde a letra é totalmente, né, contrária aos princípios de Deus, sabe? Não tem como a gente ler a Bíblia e depois assistir um filme, né, um Game of Thrones da vida, enfim, é muito contraditório, né? Então, quando nós nos tornamos cristãos, né, o cristão ele vai acabar, quando ele tem uma transformação profunda e genuína, as músicas que ele ouve é louvor, né? Os filmes, é óbvio, não tem como você, né, se você se trancar no seu quarto, mas você não vai buscar isso no filme. Entende o que eu estou querendo dizer? Você não vai buscar esses tipos de coisa no filme. Você vai assistir o filme. Entende? Então, é uma transformação, né? Eu acho que para caminharmos, né, pro final, para o entendimento, né, que eu gostaria de passar para vocês, né, nessa noite, eu acho que essa é a grande diferença, né, Valdir? Eu acho que quando nós estamos na célula, né, você consegue ouvir a todos, né? E cada um consegue compartilhar alguma coisa que, até mesmo naquele momento que tem um entendimento, né? Ou às vezes é compartilhado o texto antes com aquele grupo e as pessoas já vêm, né, com aquilo que Deus tem trabalhado na vida delas. Eu acho que isso é muito... Eu participei algumas vezes de algumas células aqui da igreja e isso era muito bom, né? Sentar, estar em comunhão com as pessoas e estar buscando a presença de Deus. Isso era maravilhoso e cada um podia falar, né? Mas como tá somente eu e o Valdir, acho que o que eu queria passar para vocês, né, nessa noite, é que há esperança. Sabe, Valdir? Ela era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher que o mundo a acusava. Interessante isso, né, Valdir? Nós vamos dizer que quando nós estamos em pecado, nós vamos dizer que nós estamos no mundo, né? Mas quando nós entramos diante de Deus, é o próprio mundo quem vai nos acusar.
Não, ela é filha minha, não é filha sua não. Ela é, quer dizer, como é que um pai, né, vai acusar, né? Ele acusa, ela faz parte do mundo, mas é o próprio mundo quem acusa ela, né? Então, ou seja, o próprio o inimigo, nosso inimigo, né, o diabo, que é o pai da mentira e tudo mais, que influenciou toda a humanidade, né, a queda, ele vai acusar a pessoa, sabe? E ela vivia ali num ambiente, né, num tempo onde o que ela fazia era totalmente errado, ela era uma pessoa excluída da sociedade, ela não poderia nem estar tocando num mestre, né, da lei, que Jesus, ele era visto, que ele é chamado mais uma vez, em outras passagens ele também é chamado. Então Jesus, ele era reconhecido como um mestre mesmo, de fato, né, ele era reconhecido por onde ele passava, no entanto que ele ensinava nas sinagogas, ele tinha essa passagem, essa entrada, porque ele era reconhecido como um mestre. E mesmo assim, né, mesmo ela sendo essa pessoa excluída da sociedade, uma pecadora, quando ela se derrama diante de Jesus, quando ela se prostra diante de Jesus, quando ela aproveita essa oportunidade, né, Valdir? A gente fala às vezes, dá uma oportunidade para Jesus, né? Não que Jesus precise dessa oportunidade, mas é nós que precisamos dessa oportunidade, de nós nos aproximarmos de Jesus. E no final aqui, gostaria de a gente ler esse pedacinho, que é um pedacinho, mas é muito importante, que está aqui no 49 e 50. Vou ler de novo aqui para nós. Lucas 7, 49 e 50. Diz assim: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Estavam perguntando, ou seja, acredito ali, por ser uma casa de um fariseu, eram todos, né, fariseus também, e estavam perguntando entre eles: poxa, quem é esse cara aí que está perdoando pecados? Né? Por que ele pode fazer isso? Até então era somente, isso é mais um relato de quem Jesus era, né? Ele tinha autoridade para perdoar pecados. E posteriormente, nos 50, acho que para a gente conversar um pouquinho, disse assim, né? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Muito interessante a gente frisar aqui, que diz assim, a tua fé te salvou. Então ele disse ali, não é te salvou, né? Vai em paz. Quer dizer, a pessoa ela vai-te em paz, ela foi salva e agora ela recebeu da paz de Jesus. Então aqui eu acredito com certeza que ao sair dali, ela saiu uma nova pessoa, uma nova mulher. Transformada, né? Uma mulher transformada, uma mulher renovada. E volto a dizer, né, essa passagem vai mostrar muito, muito importante isso aqui, né? Não foi o fato dela cair aos pés de Jesus, né, que a salvou. Não foi o fato dela chorar aos pés de Jesus. Não foi o fato dela enxugar os pés de Jesus, né, com os cabelos. E não foi o fato dela derramar ali um perfume caríssimo sobre Jesus. Não foi isso que a salvou. Mas o que a salvou foi a fé. Que vai dizer, Jesus disse: a tua fé te salvou. Porque pela fé dela, Valdir, foi que ela fez todas essas coisas. Quando a gente vai olhar a viúva, né? A viúva no gasofilaço, a oferta da viúva, né? Que é o subtítulo ali. As pessoas, elas davam grandes quantias, os ricos, mas era daquilo que sobrava. E a viúva veio e deu poucas moedas e deu tudo que ela tinha. E com qual que Jesus se alegrou mais, né? Foi com a da viúva. Então Jesus, ele não se importa com a quantidade, mas aquilo que nos move a fazer isso. Qual é a nossa motivação? Será que a mulher, ela foi ali, ela se jogou aos pés de Jesus somente para, sabe, para ganhar alguma coisa, como você disse? Será que ela fez isso se fosse nos dias de hoje? Será que ela pensou assim, aquele ali é Jesus, ele pode me dar um carro. Então eu vou lá correndo, eu vou chorar, eu vou fazer um teatro, eu vou, sabe, enxugar os pés dele com o meu cabelo e tal, eu vou derramar um perfuminho que eu tenho aqui e tal, que eu quero uma casa, eu quero viagem, eu quero ter o sonho norte-americano, né? O sonho americano, que isso não é um sonho de Deus. Não é, a Bíblia não vai dizer isso, que é um carro bom, um trabalho, uma casa e a esposa e os filhos. Não.
não é isso. Isso é um sonho norte-americano, isso é um sonho americano, né? O American Dream, é lá. Então, o cristianismo, não que você tenha que ser um miserável na rua, um mendigando, não é isso não. Não vamos levar para nenhum extremo. Mas as prioridades de Deus. Jesus vai dizer, vá mulher, tua fé te salvou. Não foi o que você fez, mas é o porquê você fez. Foi a sua fé, sabe? E isso é que nos traz esperança, sabe, Valdir? Nós podermos olhar para Jesus e, sabe, nos entregar a Ele, não esperando algo em troca, mas porque nós reconhecemos que Ele é Jesus Cristo, sabe? Porque nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, porque nós reconhecemos que Ele pode, sabe, perdoar os nossos pecados diante de Deus, né? Quando Deus olha para nós hoje, Ele não enxerga os nossos pecados, mas Ele enxerga a vida de Jesus. Né? Jesus levou consigo, né, os pecados naquela cruz. Então, é muito esperançoso, eu acho que é uma alegria que deveria queimar no nosso coração, ter essa oportunidade de estar aos pés de Jesus sempre, sabe? De, cara, eu sou cristão. O que é isso? Cara, ser cristão é estar aos pés de Jesus, não para Ele nos dar algo em troca, mas porque Ele perdoou os nossos pecados, porque Ele mudou o meu destino. Acho que eu sempre gosto de pensar assim, né? Aonde eu estava, da onde Deus me tirou, aonde eu estou hoje e aonde ainda eu preciso chegar, né? São 3 lugares das nossas vidas, né, que a gente sempre tem que estar observando. Às vezes a gente dá uma desanimada, não gosto de usar muito essa palavra, mas às vezes a gente dá uma esfriada, às vezes a gente dá uma, né, entristecida, muitas das vezes, né? Mas a gente tem que sempre parar, fazer uma reflexão. Poxa, cara, mas há um tempo atrás eu estava lá e hoje olha onde eu estou. Mas sabe, eu tenho que chegar ainda lá. E isso dá aquele ânimo, sabe? Dá aquele gás. Acho que o ser humano ele é movido, né, por objetivos, pela a motivação dele em alcançar lugares. Então, que a gente possa, sabe, ter essa reflexão, ter essa esperança e não tratar Jesus como qualquer um, mas tratar Jesus como Filho de Deus, como Cristo. Jesus Cristo, Paulo vai chamar ele de Cristo Jesus para dar uma ênfase ainda mais em cima daquilo que Jesus fez. Sabe, hoje nós temos um livre acesso. Hoje nós temos a liberdade, sabe, de expressar a nossa religião, de expressar a nossa fé. Nós temos tantos livros, nós temos tantas bíblias de estudo magníficas que pode agregar ainda mais. Fora isso que o Valdir falou, a oração. Às vezes, Valdir, eu pelo menos posso falar isso por mim, muitas das vezes eu me pego deixando de lado essa ferramenta poderosa que nós temos a nosso favor, que é a oração. É comunhão, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu tenho algum sonho, alguma vontade, algum desejo, e eu quero lutar com os meus braços, mas eu não oro a Deus. Poxa, não consegui, vai ser muito difícil. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, cara, eu queria fazer isso, mas é muito difícil, né? Demora muito, né? Eu não vou conseguir, né? E eu falo, cara, você está deixando de lado uma ferramenta importantíssima, que é o quê? Que é o fato de que nós somos filhos de Deus. Deus ouve as nossas orações e nós podemos falar direto com o dono de tudo, com o nosso Pai. Ó, Deus, cara, eu tenho esse desejo, tenho essa vontade, me abençoa, me capacita. Sabe, talvez Deus não vai te dar o que você quer, mas Ele vai capacitar para que você alcance isso. Tem essa vontade, né, Valdir? A gente estava falando negócio de vontade de trabalhar, de ir, de fazer, de romper. Né? Então, é isso que Deus vai nos proporcionar. Então, que nós possamos aprender isso. Você falar mais alguma coisa? Então, a diferença aqui, Vinícius, Jesus, ele nunca culpou ninguém, nunca julgou ninguém, né? A diferença das pessoas que é acostumado a julgar as pessoas, apontar as pessoas. Mas Jesus não, sempre ele apontou a pessoa mais com parábola, né? Com amor, com carinho, mas não para dizer xingando a pessoa, ofendendo a pessoa. Né? Você falando aí sobre esperança, muitas vezes a gente só tem aquilo... quer fazer o nosso plano, quer fazer a nossa vontade com a força do nosso braço. E sem Deus, nós não vamos conseguir nada. Sem a presença, a vontade de Deus, a gente não consegue nada, na verdade. Sem a presença de Deus, o nosso amanhã cedo, a gente não sabe se vai acordar, se vai abrir o olho, né? E com Deus não. Com Deus, se você fazer seus planos, entregar na presença de Deus, na vontade dEle, no tempo certo, tudo vai acontecer, né? É muito interessante o que você falou, Valdir. Caiu como a gente fala aqui com o Cris, né? A moedinha caiu
no fundo do cofrinho, né? E é muito interessante isso que você falou, né? Porque a mulher que era pecadora, ela não julgou, né? Ela entrou e ela se derramou diante de Deus. E o cara que, entre aspas, não era para ser, era um fariseu, um mestre da lei, um cara que conhecia de Deus, ele julgou. Né? E a gente vai ver que Jesus, ele também mesmo vai dizer, né, que ele veio, né, um médico, né, só é necessário para quem está doente, para quem está são, para quem está, né, perfeito de saúde, não há necessidade de um médico. E é muito interessante que somente os pecadores, né, é que se quebrantavam diante de Jesus, né? É somente eles que, sem mestre, me ajuda, né, eram os excluídos da sociedade, me cura os meus olhos, me purifica da minha lepra. É muito interessante isso, né? Os pecadores, eles nunca julgavam ninguém, eles nunca... Mas as pessoas que seriam, né, as pessoas de Deus, elas sempre julgavam, né? Elas julgam, exatamente o que você falou foi muito, muito poderoso, porque o cara falou, né? Se ele fosse profeta, ele não deixava isso aí acontecer. Olha o que ela está fazendo. Porque ela é uma mulher pecadora, como é que ele deixa ela tocar, né? Às vezes a gente escuta isso, com massa, cara, vai, vamos sair andando, vai, vamos sair, vamos, né? Vamos se afastar, porque essa daí, né? Essa daí não presta, essa daí é... Mas diante de Deus ninguém presta, se a gente for levar na humanidade, né? Nós precisamos, né, lutar contra essa... Se fôssemos colocar numa balança a nossa bondade, diante de Deus não seria nada, né? E a gente quer julgar o outro, né? Então, que a gente possa... isso que o Valdir falou realmente foi muito poderoso, que a gente não possa julgar as pessoas, sabe? Porque Jesus que poderia julgar, né? Que poderia tirar a pedra. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ele podia, né? E ele podia pegar a maior de todas as pedras e esmagar aquela mulher. E ele não faz isso, né? Ele, mais uma vez, diz, vai e não peques mais. Assim como ele disse para essa mulher. Jesus, ele traz essa nova chance. Jesus traz essa esperança. Que você possa receber, sabe, esse entendimento e que essa esperança possa queimar no seu coração. Né? Fica a frase de Jesus, né? Vai, não peques mais. Vai, né? Vá, a tua fé te salvou. Fique em paz. Busque isso, sabe? Busque a salvação. Uma vida de curtição, né? Se a gente pegar um cara aí que vive segundo o mundo, que ele aproveite 60 anos da vida dele, ali dos seus 15 aos 60, mas vai perder toda uma eternidade. É melhor ter um dia na presença de Deus do que 1000 dias, né, longe dele, sabe? De que adianta aproveitar 50 anos aqui, vivendo segundo o mundo, e depois queimar a eternidade inteira longe de Deus. Que a gente possa, sabe, ser abençoado, que a gente possa ser transformado, que a gente possa buscar essa presença de Deus e reconhecer quem Jesus é para nós. E como nós temos tratado Ele nas nossas vidas, como nós temos recebido Ele nas nossas casas, que somos nós somos o templo e habitação do Espírito Santo. Sabe, como nós temos recebido Ele aqui, com honra, com aquilo que nós temos de melhor, ou, cara, é Jesus, né? Puxa, pede para Ele entrar, já chegou aí, né? Fazer o quê? Deixa Ele entrar. Trabalhe, sabe, desenvolva esse entendimento de quem você é, para saber, né, quem nós somos em Cristo. Amém? Que você possa, né, ter sido abençoado com essa palavra. Eu agradeço ao Valdir, que tem estado aqui, né, em todas as células. Glorifico a Deus. Quem conheceu o Valdir, eu conheço o Valdir desde o início da minha conversão aqui da igreja, do ministério. É maravilhoso de ver, né, aquilo que Deus tem feito na vida dele. Eu me alegro muito, né, dele estar conosco, fazendo parte da liderança, sendo, né, juntamente com a esposa dele, os líderes aqui do nosso diaconato. Fico muito feliz, Valdir, que Deus continue, né, abençoando o Senhor, trazendo aí todas esses entendimentos que o Senhor tem, que são entendimentos realmente têm sido profundos e muito bons. Que a gente possa se encontrar pessoalmente, né, nas células em breve, né, que mais células, se você tem vontade de conhecer como funciona, né, procure o pastor Eduardo, né, ou procure alguém da liderança da igreja. Já passei, né, uma dica. Você que é membro, tem estado aqui conosco, né, nesses dias, tem nos acompanhado. Nós temos um grupo no WhatsApp. E se você não faz parte, mande o seu número, está nos acompanhando, mande o seu número aqui nos comentários. A Andressa adiciona você. E lá você clica naquele nomezinho lá, né, se não me falha a memória, Ministério Petra Membros. Você clica ali e vai ter todas as pessoas que participam do grupo.
E ali você vai ver os líderes, né, daqui da igreja, que estão lá também. Então você clica lá, conversar com tal número, conversar com Marcos Vinícius, conversar com Andressa. E clicando lá vai abrir uma janela de conversa e você fala, olha cara, eu queria entender como é que funciona a célula. Nós vamos direcionar você para o pastor Eduardo, que é o responsável, o líder aqui de todas as células. Se você tem uma vontade de abrir uma célula na sua casa, quando tudo isso voltar, é muito importante que você converse com ele, peça para ele as orientações, que eu acredito sim, com toda certeza que ele vai orientar vocês. Mas que em nome de Jesus você seja abençoado, você e sua família. Agradeço a Andressa, minha esposa, tem estado aí na técnica e compartilhado e tem aprendido cada vez mais e mais para trazer o melhor, né, para todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando também. Que em nome de Jesus, né, nós tenhamos aí boas notícias daqui para frente e que Deus possa continuar nos guardando, nos livrando de todo o mal. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus, em meio a tantos problemas, em meio a crises, em meio a uma pandemia, Senhor Deus. Eu acredito sim que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nenhuma árvore, nenhuma folha de árvore cai sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor permita, Senhor Deus. E toda a autoridade, Senhor Deus, ela é permitida pelo Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Abençoa todos os meus irmãos, Deus, que estão assistindo, que irão assistir, que eles possam ser abençoados, que o Senhor possa tocar a vida deles, a casa deles, a família deles, Senhor Deus. Traga essa transformação, traga esse ambiente onde nós possamos nos derramar diante da presença de Jesus, Deus. Nós possamos derramar as nossas lágrimas aos pés dele, enxugar, Senhor Deus, com os nossos cabelos, Senhor. Honrá-lo, Pai. Isso são representações de honra. Foi como aquela mulher, Deus, aquela mulher que é chamada de pecadora no início do texto, mas ela vai chamar ela de salva, né? E uma pessoa que possui uma paz, porque Jesus a perdoou. A fé dela salvou. Que a nossa fé seja uma fé poderosa a ponto de nos salvar, Senhor. É que nós te pedimos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que vocês tenham aí um restante de semana abençoado, que vocês possam orar uns pelos outros. Ore pelos líderes dessa casa, ore por essa igreja, ore pelo Cristiano, a família dele, para que todos nós estejamos guardados, né, nesses tempos, né, que nós não estávamos, né, esperando, mas que nós estejamos unidos em oração no mesmo Espírito, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, que é a igreja. Amém? Então que você seja abençoado. É isso aí, Valdir. Quarta-feira eu sei que o senhor vai estar aí de novo, né? Se Deus quiser, na presença de Deus, e na quarta-feira, estamos convidando aí já, para os pessoal aí, se forem medir casa, e está na presença de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.